Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a definição de metas no processo de emagrecimento. Esse é um assunto bastante complicado, então nós vamos conversar um cadinho. Vamos lá? Partiu? Eu sou a Mônica Knock, nutricionista, e aqui nós conversamos sobre nutrição consciente, certo? Definição de metas é um assunto que é muito perguntado até no consultório. Nutri, quantos quilos eu preciso emagrecer para estar dentro do meu IMC ideal? Quantos quilos eu preciso emagrecer para estar legal? Quantos quilos? E aí a gente entra num ciclo vicioso de números, né? O que é IMC, antes de tudo? IMC é quando eu tenho uma conta, que é uma relação do meu peso com a minha altura, e tem uma classificação conforme a minha idade. Chama índice de massa corporal. E ele tem as divisões que é entre magreza, peso adequado e sobrepeso e obesidade. Só para ficar uma explicação básica, tá? Essa conversa que eu estou colocando sobre metas, é muito importante a gente frisar sobre a obesidade. Quando tem uma pessoa com excesso de peso que precisa emagrecer muitos quilos, ela olha para aquele valor que você está falando para ela e ela entende aquilo como algo totalmente impossível para ela. Ela não consegue, às vezes, enxergar que ela precisa tomar uma atitude para mudar a sua vida, para buscar esse resultado. Eu mesma, vou falar sobre mim. Eu já escutei, Mônica, você precisa emagrecer 50 quilos. Meu Deus, 50 quilos! Como eu vou conseguir emagrecer 50 quilos? É quase uma outra pessoa, né? Tem duas pessoas em mim. É muito difícil escutar isso, processar isso e tomar uma atitude com isso. É muito complicado. Na minha vida, foram muitas escutas como essa. Então, eu tento, na minha prática clínica, acolher a pessoa que já escutou sobre isso e definir metas um pouco mais reais, um pouco mais possíveis a curto prazo. Os 50 quilos foi a longo prazo. A gente está falando de coisas mais curtas, porque a definição de metas, elas precisam ser desenhadas conforme o processo de emagrecimento vai acontecendo. Não é uma coisa para você colocar uma meta para poder desenvolver há anos. Não, meus lindos, não. Isso fica muito longe e fica muito intangível. E é tudo aquilo que é muito longe, eu não consigo ter tanta força assim para fazer, para executar. A minha coragem acaba no meio do caminho, ok? Quando a gente está falando de obesidade, tá? Então, nessa hora da definição de metas, o que é importante? Metas curtas. O que eu consigo para o mês que vem? O que eu consigo para agora? O que eu consigo para daqui 2 meses, no máximo? Qual a primeira meta? A primeira meta é mudar essa rotina agora. A consequência do peso vai vir depois, mas mude da realidade que você está hoje. Quais são os pontos que você vai se comprometer em mudar agora? A sair dessa sala e vai mudar agora. Quando a gente está falando sobre essas decisões imediatas, a gente está falando do quê? Água, inclui frutas, verduras, legumes. Tentar verificar na sua casa o que você consegue diminuir em relação a processados, industrializados, comida pronta. O que você conseguir de resultado disso já está fazendo com que você melhore a sua performance em relação a esse processo. A performance desse processo não é só conseguir chegar nos 50 quilos a menos em tanto tempo. Está na evolução daquilo que você vive. Não é só colocar uma meta absurda lá na frente e querer que aquilo lá se concretize agora, no máximo amanhã. Não, gente. A meta é algo possível. O que eu consigo para hoje? O que eu consigo para no máximo amanhã? E não para o que eu consigo para o ano que vem. Porque o que eu vou conseguir para o ano que vem, eu vou pensar no ano que vem. O que eu vou fazer para agora? A meta está relacionada para o que eu posso movimentar a partir do resultado que eu tenho hoje. Aí sim, eu vou desenhar uma meta para o próximo passo. Eu sempre coloco em consultório que nós temos os nossos degraus. O primeiro degrau é esse.
Você está aqui agora. Desse resultado que você tem agora, qual é o ponto que você está decidido a sair daqui e começar a executar? Essa é a primeira meta. As outras metas a gente vai desenhando ao longo das nossas conversas. Então, amigo aí do outro lado, se você já escutou um peso que você precisa emagrecer, que foi muito além da sua condição de respirar e pensar sobre esse assunto, respira fundo de novo, porque tem solução para ser diferente. Não precisa ser assim. Precisa ter uma definição real, prática e executável em casa. Tá bom, gente? Esse é um grande beijo que eu deixo para vocês todos que já viveram esse tipo de situação.